galgando a passos largos aí os espaços dentro das empresas, que é a chegada da cloud, né? Então, começando por você agora, Eudes, como é que as tecnologias em cloud têm ajudado, ou não, né, nesse processo aí da jornada de dados? Eu vou continuar com a brincadeira, porque de fato no começo não foi tão legal. Enfim, acho que todo mundo que se aventurou aí no início da cloud acabou gastando um pouquinho mais do que devia, né? Quem nunca, mas isso foi bom porque deu o amadurecimento que a gente precisava na época, né? Ajudou muito porque a gente acabou começando pequeno. Então, o pequeno saiu caro, mas saiu pequeno. Então, quando a gente escalou, a gente ganhou muito saving de forma geral, né? E quando a gente fala de dados e cloud, eu acho que hoje eu não conseguiria olhar para as duas coisas descasadas, né? Muito porque quando a gente fala, por exemplo, de processamento de terabytes, né? Às vezes é mais fácil você deixar algo em escala automática do que ficar se preocupando com isso. E principalmente, né? Essa é uma das vantagens da cloud, que o start-stop nunca foi tão fácil ser programável, né? Então isso ajuda muito a gente hoje a dar savings financeiro nesse quesito, mas obviamente tem um desafio técnico aí de entender, né, principalmente no início, o que é possível, o que faz sentido, o que não faz fazer, né? Mas de longe, enfim, é indispensável hoje em dia, principalmente para quem lida com um grande volume de dados, analytics, machine learning, enfim, é fundamental. Legal. Marcos, lá, qual é a tua percepção? Cláudio? Bom, na minha experiência, eu já te digo que não dá para construir, quando a gente fala de dados, Big Data em si, toda a ambição sem falar de cloud. É o fato de ser escalável e a gente conseguir medir isso da maneira que a gente precisa. Na Errar ainda tem apesar de a gente estar já todo o Data Lake em cloud, nós estarmos com o SAP S4 em cloud, ainda tem o entendimento e questionamento, por que não dá para fazer dentro de casa? Né? Não dá, né? Não é um negócio que vai acontecer, e se a gente quiser escalar, ser uma empresa data-driven, uma empresa digital, não é com servidores internos. Isso, para mim, já é passado. Agora, a gente tem que trabalhar com cloud. Ela é um desafio em custo, porque se você não fizer isso muito bem controlado, pode vir aquela continha no fim do mês que você vai assustar. Temos o desafio aí do dólar, né, que não ajuda muito nesse caso, então tudo tem que ser muito bem controlado para evitar isso, né? Quando eu contratei a Keiros para fazer isso, foi a primeira coisa que eu falei, gente, eu preciso que vocês me entreguem um estudo de cloud para eu saber o consumo de dados, tudo. Então, antes de eu executar qualquer coisa, a primeira coisa que eu pedi para a Keiros foi uma análise de quanto eu ia consumir para eu ter uma previsão do que poderia acontecer aí, baseado no meu volume de dados e tudo mais. Então, acho que isso foi acertado, porque eu já setei expectativa do que poderia acontecer e está acontecendo, né? Porque cloud é uma continha aí que é que nem conta de luz. Você deixa a luz acesa, vai vir caro. Né? Então, é um paradigma novo, né? E, assim, na verdade, até assim, a grande parte das tecnologias aí que são de Big Data são baseadas em cluster, e aí se a gente não, como é que você imagina a complexidade de gerenciar essa infraestrutura dentro de um data center próprio? A gente praticamente inimaginável, né? Não tem como. Tadal, e a tua percepção aí? A cloud minha resposta foi facilitada, né? Vocês falaram basicamente tudo. Eu diria assim que, primeira parte, eu não vejo um business case de dados sendo feito on-premise. Assim, só de dois aspectos importantes. Pelo volume, né? Mesmo no começo a gente começa pequeno, ok, é controlado, mas logo escala. E tem a questão dos write-offs, porque eu vou falar que nesses 3 anos de jornada da Sodexo, a gente já mudou 3 vezes de tecnologias significativas dentro do nosso processo de dados. Se eu tivesse feito investimento, seriam 2 write-offs que eu teria que engolir nesse processo. Né? Então, eu acho que essa questão da escalabilidade, da liberdade que você tem de trocar soluções, de trocar, né, componentes, modelos, a evolução, né? Eu acho que a gente tem tanto problema para falar quando a gente fala de dados que a gente
não quer ter mais um problema que é cuidar da infra dos dados. Né? Então, a gente não quer se preocupar com atualização do servidor, não quer se preocupar com versão nova do Apache, a gente quer usar. A gente precisa fazer com que as coisas saiam do outro lado no negócio. Né? Então, eu acho que um pouco dessa mudança da cloud nos deu essa liberdade, porque a gente já está com um time reduzido. Se a gente não se concentrar naquilo que tem que ser feito, é impossível entregar o que a gente precisa ser entregue. Né? Então, por isso dessa sinergia, eu concordo com todos aí. Só de não ter que lidar com a obsolescência, né? Você imagina que falar de dados e ter que lidar com fita, né? Lá atrás, lá as DLTs, as fitas de mainframe, enfim, né? Quer dizer, imagine ter que lidar com esse tipo de tecnologia, né? E como é que você faz para migrar aqueles dados agora e tal. Legal. Gente, já chegando aqui, o duro é o seguinte, né? Aqui a gente já está percorrendo praticamente as perguntas que eu tinha planejado. Tem